Saiu agora recentemente um estudo da Senatran. Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito, sobre os 15 anos, né, de vigência da Lei Seca. E nem vou entrar no mérito do que o estudo ele é falho por N razões e chega a conclusões muito estranhas, né? Como, por exemplo, que o horário de maior número de pessoas, né, que estejam dirigindo sob influência de álcool seria das 6 da tarde até um pouco mais adentrando na parte da noite no domingo. Ou seja, tem alguma falha nesse levantamento estatístico aqui. Por quê? Porque ele não considera quem é o condutor, né? Ele diz que o condutor que mais comete infrações de trânsito é aquele que fica entre 30 e 40 anos, só que eles não consideram quem está dirigindo, eles só fizeram as estatísticas com os proprietários, né? Que não necessariamente era aquele que foi fiscalizado. Então eles dizem que há falhas, né, no estudo e chegam a determinadas conclusões. E o ruim de um estudo que chega à conclusão ruim é que a gente adota políticas públicas ruins também, né? Porque a gente foca naquilo que não deve. Mas o que me chama mais atenção, e esses tempos me fizeram uma pergunta numa entrevista, por que as pessoas ainda bebem e dirigem? E aí, Jaime, eu acho que até o Silvas pode concordar comigo quando ele fala nisso, né? Porque várias vezes ele bate, poxa, é uma tacinha de vinho e tal. Essa coisa do zero, ela é difícil para as pessoas assimilarem. Quando a tua amiga lá, ela faz a opção, né, por beber talvez um pouco e dirigir, é porque ela consegue se conduzir naquele momento. Ela consegue ter, até aqui eu posso ir, daqui eu não posso mais ir. Tudo bem que a pessoa pode estar fazendo uma autoavaliação ruim. E aí ela deixa, se ela deixar de fazer essa combinação, ela deixa porque ela sabe que alguém vai fiscalizar ela. O que é ruim. Porque no momento que não tem fiscalização, a pessoa volta a beber. E é isso que a gente está vendo. Quando tu não acredita que aquela combinação não funciona, tu não adere àquela ideia. E é isso que o Silvas fala. Quando tu bebe um pouco, tu sabe que tu não está com a capacidade comprometida. E eu falo isso por questões técnicas. Quando tu vai para os Estados Unidos, o limite é 0,8. Aqui é 0. Aí eu sempre brinco, o ser humano dos Estados Unidos é mais evoluído que o do Brasil, porque aqui no Brasil com nada ele consegue dirigir. E lá, aquele ser humano consegue com até 0,8. Então a gente tem uma questão política do zero que não diz respeito à questão fisiológica, e aí fica difícil das pessoas aderirem à ideia. Vamos pensar no cigarro. Por que se aderiu à questão do cigarro? Né? Por que hoje, se qualquer um aqui da bancada puxasse um cigarro e acendesse, nós iríamos condenar aquela atitude, certo? Porque todos sabemos o mal que o cigarro faz. A gente consegue aderir à ideia de não fumar. Agora a gente não consegue aderir à ideia de beber um pouquinho e dirigir. Por quê? Porque a gente não consegue ver isso na prática. Eu acho que essa talvez seja o maior desafio das autoridades públicas. Fazer com que as pessoas se engajem na ideia de não beber e dirigir, mostrando na prática que aquele pouquinho também pode causar um risco. E a legislação, eu acho que a legislação estrangeira em vários lugares do mundo não é zero. Tem algum limite um pouco maior. Então, no nosso caso aqui, eu acho que podia-se ter um limite, né, e flexibilizar um pouco. Eu acho que 0 é muito radical. Né? Porque não beber nada. Então, uma pessoa que bebeu, por exemplo, 2 copos de cerveja, ou bebeu 2 cálices de vinho, que é relativamente pouco, eu acho que a legislação brasileira podia ser mais tolerante. Assim, com pelo menos na Europa, que eu saiba, não é 0 para todo mundo. Né? Sei lá, na Holanda, em lugares assim, não deve ser 0. Né? Nos Estados Unidos... É que lá o aparato de fiscalização é mais preparado e consegue fazer a individualização de cada caso. Sim. Aí vamos pensar assim, a Roxane toma uma taça de vinho e ela tem um efeito. O Jaime toma uma taça de vinho e tem outro efeito, porque a gente tem constituições físicas completamente diferentes. E aí eu tenho um agente de trânsito preparado para fazer a avaliação daquela taça na Roxane e daquela taça no Jaime. O que hoje no Brasil a gente não tem. Então a gente não prepara o nosso agente de trânsito para fazer essa avaliação e o que a gente faz? A gente nivela tudo por baixo. Então eu não faço essa diferenciação do quanto o álcool pode impactar X ou Y. Né? Por quê? Porque isso se trata de uma política pública. Quando o legislador decidiu pelo 0, né, ele decidiu por uma decisão política e não científica. É verdade.